O justo vive pela fé. Entre parênteses, Romanos, capítulo 1, versículos 17 e 18. Abre aspas. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Fecha aspas. Nós devemos viver pela fé. Está escrito, entre aspas, o justo viverá pela fé. Nós vivemos ou não pela fé? O único caminho pelo qual o justo vive é por meio da fé. A fé permite que o justo viva. Nós podemos viver e prosseguir em todas as coisas quando nós cremos em Deus. Apenas o justo vive pela fé. A palavra, entre aspas, apenas, significa que ninguém, exceto o justo, pode viver pela fé. Mas, e os pecadores? Os pecadores não podem viver pela fé. Você vive pela fé agora? Nós devemos viver pela fé. Leva um longo tempo para aprender sobre a verdadeira fé. O que nós temos que perceber é que nós vivemos quando nós cremos em Deus e morremos quando nós não cremos. Nós temos que perceber que é o destino do justo viver pela fé. Os pássaros têm asas, mas se eles não podem usá-las, eles cairão e serão mortos por bestas que habitam na terra. Portanto, os justos estão destinados a viver pela fé. Deus determinou que o justo vivesse pela fé. Se eles falham em viver pela fé, seus espíritos morrerão. A vida de um cristão e o verdadeiro caminho começam com a fé. Como os justos fazem para viver em sociedade depois que são nascidos de novo da água e do Espírito? Nós devemos saber que o único caminho para nós é vivermos pela fé. Você entende? É a vida do justo. Sem fé, nós morremos e não temos poder para lidar com as dificuldades. Se uma pessoa que não vive pela fé nem usa a fé atravessa dificuldades, ela morrerá no final. Quando alguém tem fé em Deus e confessa, abre aspas, Senhor, eu creio em ti, fecha aspas, então esta pessoa viverá em razão da fé em Deus, mesmo sendo fraca e incompetente. Deus ajuda a pessoa e trabalha na medida em que a pessoa crê nele. Quando nós sentimos nossas limitações, nós aprendemos sobre a fé. Eu quero que você pense se você tem levado ou não uma vida de fé. Uma pessoa não vive pela fé logo depois que ela nasce de novo. Ela vive pelas situações inicialmente, então ela não aprende como viver pela fé. Por quê? Porque a pessoa pode viver nesta terra fazendo dinheiro com seus próprios braços e pernas, e para isso é desnecessário usar a fé em Deus. Mas nós sentimos as nossas limitações quando nós imaginamos se podemos viver com nossa própria força e esforços físicos. Nós sentimos que não podemos viver. Então, como nós devemos viver? Nós devemos viver pela fé. Nós nunca poderemos
realmente viver, ao menos que nós tenhamos a fé e a crença em Deus. Nós devemos viver pela fé mesmo em situações mais simples, dizendo, abre aspas, Senhor, eu creio em Ti, por favor, me ajude, fecha aspas. Quando nós cremos em Deus, em nossos assuntos mais triviais, dizendo, abre aspas, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Tu podes me ajudar, eu creio em Ti, fecha aspas, nós provamos que podemos viver pela fé, mesmo em coisas que parecem menores. Nós só podemos experimentar nos tornarmos mais fortes e termos esperança de que coisas serão feitas quando nós cremos. Contudo, quando nós não cremos em Deus, nós não percebemos que Deus permite que isso seja feito. Então, nós perdemos porque nós não experimentamos a fé. Nós não podemos resolver os problemas, apesar de eles poderem ser facilmente solucionados pela fé. Viver pela fé é bom em todos os sentidos, por isso nós temos que aprender como viver pela fé. As pessoas no Antigo Testamento viveram pela fé e também é próprio das pessoas no Novo Testamento serem salvas pela fé. Como nós podemos ter confiança em nossa salvação? Nós nos tornamos justos pela crença no que Jesus Cristo fez? Sim, nós nos tornamos. Deus nos ajuda quando nós vivemos crendo nele. Inicialmente, creia simplesmente em Deus e peça qualquer coisa que você procura, e então Deus irá te ajudar. Deus nos dá outras coisas, assim como Ele nos deu a salvação. A fé está disponível em todas as áreas da nossa vida. Ela é a vida. A vida do justo é a fé. Fé é vida. É o mesmo que o sangue para a carne. Quando uma pessoa nascida de novo não tem fé, seu espírito morre da mesma forma que um ser humano morre quando a sua carne não tem sangue. Nós devemos crer em Deus e confessar, abre aspas, Deus, eu creio em Ti. Eu creio que você irá me ajudar a resolver os meus problemas, fecha aspas. É a fé que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Antes de nós procurarmos o que nós precisamos e crermos que Deus certamente responderá às nossas orações, nós devemos viver pela fé. O justo não pode viver senão pela fé. O que nós temos na carne acabará um dia enquanto vivemos na terra, e nós iremos encontrar perigo ou situações inevitáveis algum dia. Nestes dias, as coisas mais importantes que nós iremos precisar é da fé em Deus, a fé que Deus nos salvou, nos ajudou e que Ele é bom. Além disso, nós também precisamos ter fé que Deus nos dá o que nós precisamos e pedimos em oração, se for da vontade de Deus. A fé nos leva a viver em sua graça, quando o que nós temos na carne já está exaurido. A fé em Deus se torna um poder motivador para nós cumprirmos o que nós desejamos perante Deus. Nós devemos usar a fé nos assuntos mais simples. Como nós temos que viver? Nós temos que orar dessa forma. Abre aspas, Deus, eu creio em Ti.
Eu sou fraco, portanto, me ajude, Senhor. Fecha aspas. Eu não estou falando sobre nossa fraqueza original. Vamos viver pela fé dizendo, abre aspas, eu preciso disso ou daquilo na minha vida diária. Por favor, me ajude, Senhor. Eu creio que o Senhor irá fazer isto por mim. Fecha aspas. Uma pessoa que vive pela fé deve buscar a Deus, começando pelas pequenas coisas. Por exemplo, abre aspas, Senhor, eu não tenho pasta de dente. Por favor, me dê uma pasta de dente. Eu creio em ti. Fecha aspas. Portanto, nós experimentamos que Deus nos responde quando nós cremos e o buscamos. Como os pecadores vivem? Os pecadores vivem por sua própria força, mas o justo vive pela fé. Nós podemos usar a fé em nossas vidas quando nós sabemos que o justo vive pela fé. Nós não vivemos pelo que temos, mas pela fé. Você percebe? Abre aspas, o justo viverá pela fé. Fecha aspas. O que o justo mais necessita é da fé, mas nós só usamos a fé quando nós estamos no fim dos nossos recursos. Nós só usamos a fé quando toda a nossa força e recursos foram utilizados. Contudo, nós devemos saber que viver pela fé é a verdade e é um mandamento de Deus baseado na sua promessa, que nós certamente precisamos em nossas vidas. Viva pela fé, creia em Deus e o busque. Então, nós podemos receber e obter o que nós precisamos. Nós devemos aprender como viver pela fé através das questões mais simples e, então, gradualmente, nós teremos uma fé mais forte. Davi matou Golias com 5 pedras pela fé. Ele matou Golias com a fé de que Deus estava com ele, pensando, abre aspas, Deus, eu creio em ti. Matá-lo é a sua vontade, fecha aspas. E ele gritou para Golias, abre aspas, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, fecha aspas. Entre parênteses, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e saiu para uma terra que ele receberia por herança. E ele se foi, sem saber para onde estava indo. O justo viverá pela fé. Existem muitas expressões como, entre aspas, viver pela fé nos 4 evangelhos. Contudo, quantas pessoas sabem que viver pela fé é a vida dos justos? A vida dos cristãos. Eu não estou falando que nós devemos abandonar todas as nossas forças físicas e outros recursos dos quais dependemos. Eu só te aconselho a abandonar qualquer dependência da sua mente em relação a coisas do mundo e viver pela fé. Então, em que devemos acreditar? Deus. Deus age quando nós acreditamos nele e buscamos o que precisamos. Creia que ele responde às nossas orações e creia no líder da sua igreja. Junte-se a uma igreja e sirva ao Senhor. Você crê? Nós temos que viver pela fé porque nós somos os justos. Nós devemos abandonar
todas as nossas dependências terrenas, nós devemos viver em Deus, buscando e obtendo as coisas pela fé. Não importa quão trivial a tarefa possa parecer, nós devemos viver pela fé e experimentá-la. Então, nós podemos reinar com o Senhor e não sermos ridicularizados pelas pessoas do mundo. Deus diz que Ele, abre aspas, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, fecha aspas, entre parênteses, Salmo, capítulo 23, versículo 5. Ter uma grande recompensa é ser abençoado diante de Deus, não é viver segundo o decorrer das situações, mas pela fé. Você já viveu pela fé? Um grande número de pessoas nunca viveu pela fé, mas existem pessoas que experimentaram as obras do Senhor quando elas oraram. Nós devemos experimentar isso continuamente, não apenas uma vez. É o modo como o justo deve viver. Nós não devemos confiar nas coisas terrenas, mas devemos crer em Deus. É a vida do justo. Nós devemos viver dessa forma. Apenas pela fé nós podemos viver e receber as bênçãos de Deus. O que nós mais precisamos perante Deus é de fé. Ter fé parece ser muito difícil, mas, na verdade, é fácil. Nada mais é necessário a não ser crer em Deus. Nós só precisamos crer em Deus. As pessoas pensam que é difícil crer em Deus, mas, na realidade, não é tão difícil assim. Eu chamo meu pai de, entre aspas, pai, e creio que ele é o meu pai, porque ele é o verdadeiro pai para mim. O fato de ele ser o meu pai não depende da minha crença nisso. A fé em Deus começa nesse ponto. Eu creio em Deus. Por quê? Porque Deus sempre representa os justos, os ama e se torna seu Pai e Salvador. Em segundo lugar, se cremos nele, nós iremos perguntar o que nós precisamos. Assim como uma criança pede para seu pai o que ela precisa. Por último, Deus Pai ouve e responde o que nós buscamos. A crença em Deus começa de uma simples relação de confiança. Nós temos que viver pela fé, porque Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Toda a nossa vida está ligada à fé. Nós fomos salvos pela fé e temos sido cuidados por Deus pela fé. É a fé que nos permite dizer, abre aspas, Senhor, eu creio em Ti. Por favor, cuide de mim. Fecha aspas. O que nós faremos quando nós estivermos fracos e assustados em razão das ciladas de Satanás? Nós temos que crer em Deus dizendo, abre aspas, Senhor, por favor, me guarde. Eu creio que o Senhor realmente me guarda. Fecha aspas. E porque Deus é o nosso Pai, Ele nos guarda. Deus toma conta de nós de alguma forma, ainda quando nós oferecemos orações impróprias, porque Ele nos conhece bem. A coisa mais importante é crer. É muito simples, apenas use a fé que o Senhor te deu e, então, Ele te guiará de fé em fé. É inútil não crermos até mesmo na existência de Deus. Nós só viveremos pela fé quando crermos em Deus. De fé em fé, Romanos capítulo 1, versículo 17,
afirma, abre aspas, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, fecha aspas. Quando nós usamos nossa fé, nós nos tornamos pessoas de fé. Eu quero que vocês entendam isso. Deus não existe para nós se nós não acreditamos nele. Mesmo que ele realmente exista, você alcança a fé quando crê realmente que Deus está vivo e nos salvou. Quando você se torna uma pessoa de fé, todas as coisas de Deus se tornam suas pela fé, o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 17, é que o início e o fim da fé é a própria fé, abre aspas, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, fecha aspas. Portanto, nós podemos ser salvos e ser pessoas de fé também, se nós crermos que Deus nos salvou. Nós não podemos ser filhos de fé se nós não crermos. Deus responde quando nós buscamos o que nós precisamos em nossas vidas, enquanto cremos nele. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 17, é muito significante, apesar de ser uma passagem curta. Você entende agora como o justo vive? Abre aspas, o justo vive pela fé, fecha aspas. A fé, certamente, é essencial para os justos, não para os pecadores. A primeira coisa necessária para os pecadores é crer que Jesus é seu Salvador. Contudo, nós, os cristãos nascidos de novo, podemos ter fé em nossas vidas. Nós precisamos de uma ou duas coisas para viver? Não. Existem muitas coisas para serem feitas, importantes ou triviais. O justo viverá pela fé em qualquer situação. Você entende isso? Nós devemos viver pela fé. Nós somos salvos pela fé e somos libertos do mal pela fé. Quando nós oramos pela fé, Deus nos responde. Nós temos que viver pela fé e orar, mesmo quando estivermos fracos. Em todas as coisas, desde o casamento até na pregação do Evangelho, nós precisamos de fé. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, a fé nos faz orar dessa forma. Abre aspas, Deus, eu creio que o Senhor salvou aquela alma. Fecha aspas. Nós fazemos tudo pela fé. Nós não podemos pregar o Evangelho sem fé. Nós só podemos pregar o Evangelho pela fé. As pessoas são salvas quando nós pregamos o Evangelho pela fé. Você já viveu pela fé? As pessoas vivem sem fé, sem saber que devem viver pela fé. Então, elas caem quando elas encontram dificuldades pelo caminho. Elas só buscam a Deus depois que usam toda a sua energia e, no final, sempre falta algo. Elas não confiam na fé e relutam em viver, como elas mesmas dizem, abre aspas, eu reluto em viver porque eu não posso morrer, fecha aspas. Mas os justos vivem suas vidas de fé espontânea e positivamente. Eles creem, buscam e recebem as respostas. Pensamentos e crenças inúteis se tornam presentes quando nós não temos fé. E, assim, nós não podemos caminhar com a igreja. Como nós podemos andar com o Senhor sem fé? Há alguma coisa para se acreditar na carne? Nada. Como nós podemos viver? Nós não podemos ter fé se não crermos em Deus. Nós podemos seguir a igreja quando nós vivemos pela fé. Percebe isso?
Você crê em Deus? Então, busque o que você precisa. Creia em Deus e então tudo irá ficar bem. O único problema é não perceber que nós devemos viver pela fé. Eu agradeço a Deus que nos faz viver o restante das nossas vidas pela fé.